Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tô com um pouco de dor, vamos ver se eu consigo aqui. A dor tá me incomodando. Volume 469, 13 de junho de 1901. A cruz e as tribulações são o pão da bem-aventurança eterna. Depois de um longo silêncio por parte de meu adorável Jesus, em que no máximo dizia alguma coisa sobre os flagelos que quer derramar, esta manhã, encontrando-me oprimida, cansada por minha dura situação, especialmente pelas contínuas privações às quais estou frequentemente sujeita, viu por breves instantes e ele me disse: minha filha, as cruzes e as tribulações são o pão da bem-aventurança eterna. Portanto, compreendia que sofrendo mais abundante e mais saboroso será o pão que nos nutrirá na celestial morada. Ou seja, quanto mais se sofre, mais garantia recebemos da futura glória. Uau, né? Então, quanto mais você sofre na terra, mais você vai, né, ter o que comer, né, vai se nutrir no céu. É muito forte isso, né? Quanto mais se sofre na terra, mais garantia recebemos da futura glória. Meu Deus, é muito grande isso. E eu fazendo aqui doendo, né? Com dor. É assim mesmo, a gente agradece a Deus por essa graça, né? Porque o sofrimento se torna algo tão bom assim para nós na terra, algo que a gente, né, não quer, na verdade, né? Algo que a gente, né, abomina, vamos dizer assim. Porque é uma coisa que a gente, né, se puder falar, não, não precisa não manda não, é melhor, né? Mas ele manda justamente porque ele nos ama e ele nos quer ricos, né? Imagina que interessante. Ele nos manda justamente. Se ele não mandasse sofrimento para nós, aí ele seria um pai horrível, um pai terrível. Imagina, nosso pai seria um pai, né, horrível. Então, porque ele é um pai maravilhoso, aí ele manda o pão, né, que nós iremos nos alimentar eternamente no céu, que é o sofrimento na terra. O sofrer na terra é o que vai garantir, né, que nós vamos ter grande glória no céu. Gente, isso é um mistério, é uma coisa tão assim irracional que a gente fica até assim, meu Deus. Porque assim, pensando racionalmente no humano, o que é lógico seria o contrário, né? Seria o contrário, né? Porque quanto mais a gente amou na terra, e o amor é algo tão bom, né? O amor, na forma que a gente pensa assim, humanamente, não é sofrer pelo outro, né? A gente pensa que o amor é ficar com o outro, é fazer ele feliz, amar é estar ali na companhia da pessoa, beijar, abraçar, passar um tempo juntos, viajar, fazer uma comida para aquela pessoa, né? Combinar coisas legais. Então, a gente pensa que é coisas agradáveis, né? E aí, então, assim, se eu faço bem para alguém, é uma coisa gostosa de fazer. E aí, por causa de fazer o bem, eu vou pro céu. Então, logicamente, a gente pensa, se eu for uma pessoa boa, mas o bem é uma coisa boa, né? Gostoso de fazer o bem, né? Então, a gente não pensa que o bem é através de sofrer, né? A gente não pensa que o bem vai ser através de uma, né, de uma cruz. É interessante. Mas né? Mas divinamente é aquilo que o homem não quer, é o que Deus coloca como meio de salvação. E o pão da bem-aventurança, aquilo que o homem rejeita, aquilo que o homem abomina, que é sofrer, que é a cruz, que é uma coisa que traz assim um pensamento né, de dor, de, né, de abandono, de você ficar, né, abandonado, esquecido, sofrendo. Nossa, muita coisa, né? E aí a gente pensa, nossa,
Então, se eu estou aqui sofrendo é porque eu sou uma pessoa ruim, eu pequei, eu fiz muito pecado. Então, por isso eu estou tendo que sofrer, eu estou tendo que expiar pecado. Então, é um sinal de que eu sou uma pessoa ruim, né? Não é mesmo? Então, é interessante pensar isso, porque a meditação é para isso mesmo. Aí, justamente, Jesus, ele veio, e para ele poder nos salvar, ele precisou assumir, né, nas costas dele o peso né, de uma condenação, né, que o Caifás falou, se ele morre por todos, né, o sumo sacerdote lá, um tem que morrer pelo povo, um tem que morrer para que o povo não pereça, para que não venha os romanos e acabe com tudo, então é melhor que um homem morra. Aí ele morre para que os outros não tenham problemas, e daí ele deixa de herança parte da cruz dele para nós. E ele fala assim, o caminho é Jesus, o caminho é você carregar a cruz. O caminho, a verdade, a vida é Jesus, e é imitando Jesus que aceitou a cruz, que aceitou todo tipo de sofrimento sobre ele. E a vida toda de Jesus foi sofrimento, né? Ele veio humilhado, na humildade, na pobreza, ele veio, né, sempre numa situação de calúnia da família dele, foi perseguido lá por Herodes, teve que ir para o Egito, ficou imigrante, morando numa terra estrangeira, sofreu todo tipo de coisa lá também. Então, várias coisas que a vida inteira de Jesus foi só, né, labada, né, muito sofrimento. E nossa, a vida tem que ser igual dele, igualzinho de Jesus, para a gente poder ir para o céu. A gente tem que ser o mais parecido com Jesus possível, né? Que é ter as marcas da cruz, né, nas nossas, no nosso corpo, na nossa, né, nosso rosto, no corpo, em todas as lágrimas, tudo mais. E essas lágrimas, essas dores e sofrimentos é o que vai ser o pão da bem-aventurança, aquilo que nós iremos comer eternamente no céu. Então é uma coisa muito interessante, né? Muito grande assim o mistério. E aí, o que que é, né? O homem, ele quis ser alguma coisa quando ele pecou. Então ele queria prazer, ele queria felicidade, ele queria liberdade, ele queria poder fazer o que ele quisesse na hora que ele quisesse. Só coisas boas, né? E pensou, nossa, eu vou poder tomar as decisões que eu quero, na hora que eu quero, né? Então, na hora do pecado original, foi esse pensamento que o homem teve. Foi por esse pensamento que o homem foi lá e pecou, né? E no caso de Adão, se foi por causa do prazer que a Eva estava dando para ele. Então, sempre foi para não sofrer. Mas, né, então aí o sofrimento é o remédio, o antídoto para a desobediência de Adão, né? O Adão, ele deveria ter se privado da fruta, né? Se privado de pecar. E isso é um sofrimento. Parar de pecar é você calar as suas, né, as suas faculdades, as suas paixões, as faculdades da carne, né, da sua sensibilidade. Você calar o seu eu que diz para você, ah, mas não vou obedecer não, obedecer é muito ruim, né? Então, aí ele não obedece porque ele não quer sofrer. E obedecer é um sofrimento, porque ele tem que abrir mão de uma coisa que ele quer fazer e fazer o que Deus está pedindo. Então é um sofrimento, mas é um sofrimento bem menor, né? Bem menor do que ser punido, né? Aí a punição é muito maior. Então hoje nós vivemos uma cruz, as duas cruzes, a cruz, né, de você obedecer e a cruz de punição. A gente tem as duas sobre nós. E Jesus, ele também teve as duas sobre ele, né? Então nós temos que caminhar por essa vereda, por isso que o sofrimento, quanto mais se sofre, é só sofrimento dos dois lados. O sofrimento de ter que obedecer e o sofrimento de ter que ser punido também, né? Porque muitas pessoas estão sofrendo e quem acaba sendo uma vítima em nome dos outros somos nós, os bons, os justos. Somos pegos como Cristos, como outros Cristos. Então nós acabamos sofrendo muitas vezes punições, não que por causa dos nossos pecados, mas às vezes é por causa dos pecados de outras pessoas, porque nós somos os bons, as almas vítimas, usadas para, né, essa finalidade de expiação dos pecados de outros, para a justiça divina ficar aplacada. Então, aí por isso, quanto mais se sofre, mais você, né, está demonstrando o entendimento desse mistério, e aí o sofrimento se torna amor, né, se torna sacrifício de amor, como se você estivesse recompensando ou compensando a Deus, né, por tudo o que o homem fez de pecado, né, que foi buscando prazer. O homem foi buscando pecar por prazer, por poder,
por querer coisas boas que o homem, né, quer, ele peca. Então a gente sofre tipo para compensar a Deus as ofensas que ele recebe dos que estão pecando. Por isso que quanto mais se sofre, melhor para nós, porque esse vai ser o pão da bem-aventurança eterna. É o passaporte para a eternidade e o pão da bem-aventurança, aquilo que vai nos garantir a glória do futuro. Então, e quanto mais o sofrimento não é provocado, mas sim recebido, aí você aceitando, resignando, né? Você vai estar tendo o sofrimento das mãos de Deus, como veio das mãos dele, da vontade dele. Ele que escolheu o sofrimento para você, não foi você, né? Então, o sofrimento mais valioso é esse. Aquele que foi Deus que permitiu para você, né? Que você não queria e veio, surgiu, apareceu, né? No caso, o que eu estou sofrendo é algo que eu, né? Claro, provoquei, mas eu, né? Foi Deus que permitiu. Então, assim, foi Deus que, né, imputou através de uma lógica, claro, né, de que, se você for pensar, o médico falou assim, isso aí é causado por uma má postura, pelo excesso de peso. Então, se você for pensar, foi eu que provoquei, e é uma consequência das minhas ações. Mas, na minha cabeça, foi Deus quem permitiu, né? Deus poderia falar, não vou dar isso para ela, mas ele deu, né? E ele seguiu, deixou, né, o que a natureza estava dispondo, essa realidade. Então, aí você aceita e oferece, né? Aceita esse sacrifício, sofrimento e oferece para Deus, né? Como o pão, né? Que você está comendo já desde já na a cruz da bem-aventurança eterna, né? Então é isso. Volume 470. O outro trecho. 18 de junho de 1901. Jesus exige a sua glória de todas as partículas do nosso ser. Do estado de união passa-se a consumação. Encontrando-me em meu habitual estado, por uns instantes vi meu doce Jesus e lamentei-me de meu pobre estado por suas privações e de uma espécie de cansaço físico e moral, como se me sentisse destroçar minha pobre natureza e que por toda parte me sinto desfalecer. Então, havendo dito tudo isto, ao meu Jesus ele me disse, minha filha, não temas, porque te sentes desfalecer por toda parte. Não sabes tu que tudo deve ser sacrificado por mim? Não é só a alma, mas também o corpo? E que de todas as mínimas partes de ti eu exijo a minha glória? Então, olha lá. E além disso, você não sabe que do estado de união se passa a outro que é da consumação? É verdade que eu não venho segundo o meu costume para castigar as nações, mas sirvo-me disso também para teu proveito, que não é só ter-te unida comigo, senão de te consumir por meu amor. Com efeito, não vindo eu e sentindo-te, e você se sentindo desfalecer pela minha ausência, não vens consumir-te por mim? De resto, não tens razão para te afligir, primeiro, porque quando me vês, é sempre do teu interior que me vês sair. E isto é um sinal certo que estou contigo. E depois, porque ainda devem passar dias sem que possas dizer que me viste perfeitamente. Depois disso, tomando um tom de voz mais doce, Benigno acrescentou, minha filha, eu te recomendo muito, muito que não faças sair de ti nem o mínimo ato que não seja paciência, resignação, doçura, igualdade de ti mesma, tranquilidade em tudo. De outra maneira, viria a me desonrar. Forte, hein? E sucederia como a um rei que habitasse dentro de um palácio muito enriquecido e por fora se visse tudo cheio de fendas, sujo, quase a desmoronar-se. Não diriam como habita um rei neste palácio, se por fora se vê tão feio, que até dá medo de aproximar-se? Quem sabe que rei será este? E isto não seria uma desonra para aquele rei? Agora pensa que se de ti sai alguma coisa que não seja virtude, o mesmo diriam de ti e de mim, e eu ficaria desonrado porque habito dentro. Então esse trecho é bem complicado, né? Porque Jesus está, né, tipo, falando assim, ó, você tem que ser perfeita para me honrar. Então, se você não for perfeita, né, se você, né, não for paciente, resignada, doce, igual em tudo, sempre igual, né, tranquilidade em tudo, de outra maneira, você viria a me desonrar. Então, uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, Eline, você falou que você é brava, você falou que você corrige as pessoas e você realmente parece que é brava. E então você deveria ser assim, ó, olha só o trecho. Ó, deve ser paciente com as pessoas. Você não pode chamar a atenção das pessoas, ficar brava com as pessoas. Não pode. Você tem que ser doce, você tem que ser igualdade de ti mesma, tranquilidade em tudo. Então aí eu falei pra ela, falei assim, ó, gente,
a gente tem que fazer a vontade de Deus, né? E aqui, Jesus está falando ainda no começo, com a Luísa, no volume 4, sobre virtude, né? Então, a gente não vive virtude, né? Então aqui, ele está pedindo uma perfeição muito grande para a Luísa, mas é porque ela está dizendo aqui que está passando por algumas coisas bem fortes, né? Que estão fazendo ela desfalecer e que são coisas morais. Então, assim, ela está com cansaço físico e moral, né? Por causa das privações de Jesus. Então, ela está muito complicada. Então, Jesus, ele está vendo que ela está se achando no direito, né? Por esse cansaço que ela está falando aí, que ela pode gritar, que ela pode, de repente, ter algum comportamento moral perante as pessoas, né, de expor para fora, né, essa dor que ela está sentindo. Então, por isso, ele nesse momento do volume 4, ele está explicando para ela que ela tem que se comportar desse jeito, porque ela, né, tem que dar o exemplo para as pessoas de que ela vê Jesus, né, de que ela tem parte com ele. Então, ela tá lidando com padres. Se os padres vê ela com comportamento impaciente, uma pessoa nervosa, eles vão achar estranho. Ué, você vê Jesus, ele fala com você e você, né, se comporta dessa forma. Então, no caso da Luísa, ela tinha ali uma realidade de que ela tinha que demonstrar virtude. Já a gente, nós estamos num processo, né, de uma mudança muito grande. Muitos de nós estão no processo ainda de purificação, né? Então, demora para poder você realmente chegar nessa consumação que Jesus está falando aqui. Então, ele está falando que ela vai ser consumida por ele. Então, para chegar nesse ponto é um caminho longo e muitas vezes a gente não vai saber lidar. Então eu ficava brava mesmo, nervosa, ansiosa, angustiada e, né, ficava corrigindo as pessoas de uma certa forma áspera, né? Isso as pessoas ficavam né? As pessoas aqui mesmo, aqui do grupo, né? Falava que eu, né, não podia agir dessa forma, mas só que assim, eu mudei já, eu já mudei, eu já não sou mais igual, né? Eu já tenho mais paciência, eu já tenho mais tranquilidade, eu já tenho mais resignação, eu já tenho tudo isso que está aqui. E foi um processo. Então não foi de uma hora para outra que isso acontece. Não é você que vai agir dessa forma por você, você não tem capacidade. É Deus quem vai criar tudo isso em você. Então você tem que esperar esse processo. Naquela época que a pessoa falou para mim, eu estava numa outra caminhada na divina vontade. Era a divina vontade em mim que estava se movendo por um fervor muito grande, né? Por um fervor, né? Eu estava me movendo assim. E agora eu sou mais leve, eu sou mais tranquila, mudou totalmente. Não é que eu não tenha amor pela divina vontade do mesmo jeito que eu tinha naquela época, mas hoje Jesus me acalmou. Jesus, ele me deixou, né? Já fiz muita coisa, passei por muita coisa, e aí Jesus me acalmou, me tirou esses sentimentos, né? E outra coisa, as pessoas já aprenderam também. As pessoas que estão aqui já aprenderam como que é as coisas, né? Elas já estão entendendo, já passou por muito conhecimento. No começo, a gente, para poder prender a atenção das pessoas, para poder fixar, né, a seriedade das pessoas naquilo que elas fazem, cobrar, né? Eu tinha que cobrar, Jesus que colocava no meu coração, né? Por quê? Porque ainda era começo, era início. Ninguém sabia qual era, assim, a atenção que tinha que dar para esses conteúdos. Ninguém, assim, poderia usar esses conteúdos como uma devoção. E Jesus, ele queria que eu fixasse isso como o centro. Então, quem tinha lido o livro do céu e sabia o que Jesus queria era eu. Então, eu tinha que, assim, ser firme, muito, assim, dura com as pessoas, porque as pessoas estavam, né, ainda se comportando como se a divina vontade fosse mais uma devoção, fosse mais uma coisinha que apareceu, e não colocou aquilo como centro da vida. Então eu tinha que ficar na cabeça da pessoa para ela morrer para si mesma, para ela parar de ficar distraída com o mundo, né? Ela ficava as pessoas aqui ficavam nervosas por causa de coisas que acontecia. E então era sinal de que não estava obedecendo o que estava no livro do céu. Então eu tinha que levar as pessoas a conhecer. E aí agora todo mundo já está entendendo, né? A gente trabalhou muito e já chegou nesse patamar. Então eu estou tranquila também por causa disso, né? Isso também é uma realidade. Então
A gente vê como virtude, mas é um processo. Hoje eu tô desse jeito, eu tô tranquila, eu tô com essas virtudes aí, mas elas nasceram em mim por Jesus, não foi eu. Não é você que consegue, por suas próprias forças, alcançar essa tranquilidade em tudo, todas essas virtudes. De jeito nenhum, né? Jesus está pedindo para ela, mas ela mesma por si mesma, ela não é capaz. É ele que vai fazer nela esse processo, é ele que vai conseguir fazer nela isso. E é ele que vai fazer em você também, em nós, né? Amém? Então hoje eu falei bastante, né? Glória a Deus. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 13 de junho de 1901. A cruz e as tribulações são o pão da bem-aventurança eterna. Depois de um longo silêncio por parte de meu adorável Jesus, em que no máximo dizia alguma coisa sobre os flagelos que quer derramar, esta manhã encontrando-me oprimida, cansada por minha dura situação, especialmente pelas contínuas privações às quais estou frequentemente sujeita. Vi-o por breves instantes e disse-me: minha filha, as cruzes e as tribulações são o pão da eterna bem-aventurança. Portanto, compreendia que, sofrendo mais abundantemente e mais saboroso será o pão que nos nutrirá na celestial morada. Ou seja, quanto mais se sofre, mais garantia recebemos da futura glória. O que veio assim, eu lendo, foi assim, veio um exemplo, né? Quando a gente está muito cansado, quando a gente está, assim, né? Um exemplo para a gente entender. Quanto mais a gente está cansado e assim, esgotado, quando vem um descanso, mais a gente fica feliz. Assim, ó, imagina, você passa o dia todinho, trabalhando, a gente fica mesmo, né? A gente trabalha o dia todo, corre para um lado, corre para o outro, arruma a casa, faz isso, faz aquele final de semana. Final de semana é muita coisa para fazer em casa, e faz comida e tudo, e você fica cansada, esgotada. Aí quando você vai tomar um banho à noite, que você deita na cama para descansar, aquele descanso tem um sabor diferente, porque você trabalhou tanto, você está tão esgotada. Então, um banho que você toma quentinho é tão gostoso, é tão maravilhoso. Então, quanto mais a gente sofre, mais quando a gente descansa, mais é bom quando a gente descansa. Parece que, sim, qualquer descanso, assim, nossa, tem outro sabor. Então, é por isso que eu fiquei pensando, né? Quanto mais você sofre, mais você vai ser gostoso o descanso. Porque o céu é só alegria e usufruir, não tem mais cansaço. Então, quanto mais você sofreu na terra, mais o descanso vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Porque ela falou aqui, né? Quanto mais se sofre, mais compreendia que sofrendo mais abundante e mais saboroso será o pão que nos nutrirá na celestial morada. Mais saboroso será o pão, porque a gente sofreu tanto na terra, mas tanto, que o descanso vai ser tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Isso que eu fiquei pensando, né? Mas, assim, a gente tem que pensar também sempre que a cruz é por meio da cruz, por causa do pecado, né? Por causa do pecado. Pra gente porque só entra no céu se a gente for outro Cristo. Filho de Deus. Não entra no céu se não for filho de Deus. E assim, pra gente se assemelhar a Deus, se assemelhar a essa imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, é por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente se assemelha a Ele por meio da cruz. Ele fez essa coisa incrível, né? Esse ato incrível de... Como a gente não conseguia subir até Ele, Ele desce até nós. Ele desce, Ele sofre. Ele se encarna, né? Toma carne humana e vem sofrendo e sofre. E aí dá um novo significado. Ele ressignifica o sofrimento.
por ele ter sofrido, e ele sendo Deus, o sofrimento agora é divino. O sofrimento, a partir do momento que ele diviniza o sofrer, ele diviniza o sofrimento. Quando a gente sofre, a gente está sendo imagem e semelhança dele, de Jesus, por meio do sofrimento. A gente se torna imagem e semelhança de Deus por meio do sofrimento, porque Deus sofreu. Porque Jesus, Deus se encarna, o Verbo se fez carne, habita entre nós, sofre, e a gente sofrendo como ele, a gente fica a consumação, né? Se torna imagem e semelhança de Deus por meio do sofrimento. Então, assim, é um mistério muito grande o sofrimento, a cruz. E se Deus, e é o sofrimento que Deus envia pra gente, né? É uma coisa assim que Deus envia. Deus manda o sofrimento. Então, o livro do céu, ele abre nossa mente assim muito, né, para isso, para a questão do sofrimento, da cruz. E a gente fica muito assim convencido, assim, uma consciência muito grande do que é o sofrer, do propósito do sofrimento. E a gente consegue encontrar alegria no sofrimento. Ficar feliz mesmo sofrendo e aceitar realmente o sofrimento. Não é assim, por causa de tudo que Jesus fala, né? Não é uma coisa que a gente fica buscando, se autoflagelando. Não é assim, não é um autoflagelar, né? Assim. Mas é aceitar tudo que acontece. Tudo que acontece, a gente sofrer, aceitando, sem revolta. Não quer dizer que a gente fica, nossa, eu tô super feliz, eu tô não sentindo a dor. A gente sente a dor, sente o cansaço da vida, sente o sacrifício, né, de ter que dar conta de tanta coisa. Sente tudo, a gente sente, realmente sente, mas mesmo assim a gente tá feliz. Por causa do conhecimento, por causa do entendimento que a gente tem do que é o sofrimento. E aí, se está escrito aqui no livro do céu, que ela compreendeu o que Jesus falou para ela, né? Quanto mais abundante o sofrimento aqui na terra, mais saboroso será a glória no céu. O contrário também, né? Quanto menos se sofre aqui, quanto menos se sofrer aqui na terra, menos glória no céu. E assim, o que Deus fala, né? Em outros, não sei se é no livro acho que é no livro do céu mesmo, que, tipo assim, quem não sofre na terra já está recebendo a recompensa. Quem não tem quem tem só gozo e alegria e não sofre nada, já está recebendo, acho que é no livro da Santa Catarina de Sena, não lembro qual, que fala assim que a pessoa já está recebendo em vida porque tem muita gente que a gente vê que está no pecado, que está vivendo a vida de pecado e não está sofrendo nada, e não sofre quanto a gente sofre. Que a pessoa já está recebendo em vida, que depois vai ser só sofrimento, eternamente sofrendo. A morte eterna, imagina. A pessoa vive uma vida aqui desregrada, vive totalmente em oposição a Deus e não está sofrendo tanto. Tá usufruindo da terra, tá usufruindo dos bens da terra, mas depois vai ser morte eterna, vai ser sofrimento eterno. E a gente está sofrendo aqui temporariamente, sofrendo só aqui na terra, só aqui. Depois é bem-aventurança eterna, depois é felicidade sem fim. Então, assim, meu Deus. E ainda sofrendo, mas a gente sofre e ainda é assim, é Deus em nós sofrendo e tem a felicidade de ser de Deus, de ter, dele estar em nós, da gente sendo essa morada dele. Isso que é a felicidade. A felicidade não é usufruir da terra, não é isso que é a felicidade, usufruir da terra e viajar e ficar comendo tudo que existe na terra, viajando, e não é isso que é a felicidade. A felicidade é Deus, a felicidade é ser a morada dele. É isso que é felicidade. É um mistério profundo, né? Então ela tava sofrendo muito e Jesus falou para ela: minha filha, as cruzes e as tribulações são pão da eterna bem-aventurança. Aí no volume 470, Jesus exige a sua glória de todas as partículas do nosso ser. Do estado de união passa-se a consumação. Aí assim, eu tava lembrando, né, que quando eu tava lendo outro trecho, a gente, por causa desse conhecimento, de tudo que Jesus fala
É que ele fala, as cruzes e as tribulações são pão da eterna bem-aventurança. A gente lê isso tanto no livro do céu e Jesus escreve isso no fundo da nossa alma. E tudo que acontece, por menor que seja, a gente aceita. E vem sempre e vem sempre tudo que Jesus falou e a gente fala, amém, Fiat, eu aceito. Eu amo a sua vontade, Senhor, por mais difícil que seja. Eu aceito a sua vontade, eu amo a sua vontade. Eu sei que é a sua vontade que está trazendo isso e eu recebo. O mais bobo que seja, ontem eu tava lá lavando roupa. Sábado eu tava lavando roupa. E a minha máquina de lavar tava fazendo um barulho estranho. Aí eu percebi, eu falei assim, minha máquina tá estranha, ela não fazia esse barulho tão forte, né, assim, não fazia. Eu falei, tem alguma coisa solta nela. E fiquei observando, aí coloquei ela no modo de lavagem lá, assim, que ia demorar menos pra poder não forçar muito, né. Aí quando eu vi, começou a vazar água embaixo. Eu falei, e agora já era, estragou de vez, não presta mais. Tava lavando a roupa, mas tava esse barulho estranho e fiquei observando. Aí quando eu vi a água, falei meu marido, ó, isso aqui é alguma coisa que quebrou embaixo e não sei o quê. Aquelas máquinas que tem aquela abertura na frente, assim. Aí, aí eu falei assim, agora eu tenho que lavar a roupa, um monte de roupa pra lavar. Aí ele falou, procura algum técnico pra vir aqui agora, né? E eu tava querendo trocar a máquina. Eu falei assim, meu Deus, minha mãe ficou falando comigo assim, compra uma máquina, aquela normal, que abre assim, e não sei o quê, que ela lava roupa menor. Eu tava com esse negócio de comprar essa máquina. Aí eu falei, seja feita a vontade de Deus. Meu marido falou para arrumar um técnico. Eu até falei para ele, vamos comprar outra. Ele falou, vamos trocar essa máquina, vender essa, comprar outra. E ele, não, chama um técnico. Eu, tá bom, amém, Fiat, vou chamar, não vou ficar questionando, não. Aí chamei, gente, na mesma hora, veio o cara me respondeu assim, muito rápido. Eu falei, moço, eu preciso urgente. Ele falou, tô mandando um homem agora, um técnico agora. Aí o cara chegou lá e falou, ó, quebrou o eixo da máquina. E quebrou o tanque. Meu Deus, caríssimo para arrumar. Aí eu fui, meu marido, eu falei assim, e agora? Meu marido ficou lá, a gente ia resolver, que o cara já queria levar a máquina, enfim, levou. E aí eu achei, eu vi, assim, a gente vê Deus em tudo, vê tudo a vontade de Deus e tudo. Eu falei assim, eu conversando com ele, falando que eu queria trocar a máquina, ele, olha, eu falei pra ele, olha, essa máquina minha tem mais de 7 anos. Tem mais de 7 anos e eu nunca fiz manutenção nela. Ele falou, não, mas a água que você. E ela só deu problema agora. Ele falou assim, a água que você economizou com essa máquina aqui já pagou tudo. Mesmo se você perder ela, você já recebeu tudo que você economizou de água. Eu falei, sério? Ele falou, porque sua máquina não gasta água quase. Ela só molha o tanto ali da roupa e não fica ali de molho, né? E eu falei, eu tava querendo trocar. Eu falei, não, não vou trocar não. Aí eu, obrigada, moça. Valeu sua visita aqui só de você ter me falado isso. Porque eu vou dar mais valor nessa máquina e vou arrumar. Aí a gente resolveu arrumar, beleza. Mesmo sendo caro, vale a pena, porque se for comprar outra é mais caro. E ele falou que se fosse pra eu vender, ela ia ser de graça, praticamente, do jeito que ela tava. E eu fui lavar roupa na mão, um monte de roupa, no tanquinho, enxaguando na mão, e eu lavando a roupa, sofrendo ali lavando a roupa, né? As costas doendo, chega ardendo de dor. Pra lavar a roupa na mão, porque eu já tinha feito um monte de coisa. Já era tarde da noite, muito tarde, ele lavando louça, lavando roupa. Aí eu, Senhor. Mas eu falando, Senhor, obrigado. Amém, eu aceito essa dor, aceito a dor que eu tô sentindo, aceito a ter que ficar sem a máquina, aceito. E é por causa de uma coisa, igual a Aline tava falando da coluna dela, né, que, assim, no fundo, é consequência de alguma coisa que a gente fez. E Deus permitiu, foi, mesmo sabendo que foi uma coisa que a gente fez, que no caso dela a má postura, o peso e tudo, mas Deus, a gente só vê que Deus mandou aquele sofrimento porque ele poderia ter feito de um jeito que não mandasse, que mesmo a gente com essas atitudes erradas, que a gente, que não viesse a consequência, ele tem esse poder ele tem, ele é Deus, ele é onipotente, mas ele quis, ele permitiu, ele deixou as coisas naturalmente acontecer. Então a gente está sofrendo consequências das nossas próprias ações. Então a gente aceita e fala, eu aceito a justiça sobre mim, né? Aceitando a justiça sobre mim. De naturalmente uma consequência, tudo que a gente faz tem uma consequência, a gente aceitar e não ter problema com isso, aceitar. A mesma coisa foi minha máquina. Eu falei assim, meu marido foi porque eu coloquei muito peso nela. Por isso que ela quebrou o eixo. O técnico falou, ele falou assim, essa máquina aqui é 8,5 kg de roupa seca. Eu falei, agora eu entendi por que ela quebrou, porque
Eu tinha roupa dos meus filhos que estava tão suja, que eu colocava no tanquinho e depois eu jogava nela só para centrifugar, enxaguar. E aí, como eu colocava no tanquinho, eu colocava ela molhada dentro da outra máquina e pesava mais. E eu colocava o mesmo tanto. Aí ele me deu essa dica, ele falou assim, não pode fazer isso. A sua máquina, ela tira mancha, é você que não tá sabendo usar ela, porque ela lava com água quente. E tem gente que fala que não gosta dessas máquinas e quer trocar porque não tira mancha, mas é porque não sabe usar. Porque ela lava com água quente. Ela tem uns programas específicos, tirar mancha, é só você usar o sabão específico. Ah, moça, é verdade. É verdade, eu que sou boba. Eu que sou boba, que fiz errado. E aí a consequência é que a máquina quebrou, e agora eu vou arrumar e vou saber, vou usar do jeito certo. Mas aí a gente aceita todo o sofrimento que acontece, por menor que seja. Seja essa besteira de ter que lavar roupa, mas dói, né? Isso, a gente tá cansado o dia todo. E aí, mas você não fica revoltada. Você não fica revoltada, querendo até conjurar os meninos, conjurar o marido, ficar tipo assim, blasfemando, né? Nossa, eu não aguento ser mãe, eu não aguento ter família. Porque se eu fosse solteira, eu não teria esses problemas. Se eu fosse solteira, eu não teria tanta roupa para lavar. Tantas mulheres que pensam isso. Que se arrepende de ser mãe, que se arrepende de estar casada, que não está feliz porque está casada, porque não está feliz por causa dos filhos, porque não está feliz com a vida que tem, porque ter filho, ter família é sacrifício. Mesmo, assim, ter família é sacrifício. A gente não tem condições de ter sempre uma pessoa fazendo tudo pra gente. A gente é pobre, né? Não tem como, a gente vai ter que fazer tudo. Então é muito sacrifício. E você tá feliz e não tá blasfemando contra Deus e contra o próximo por causa do trabalho que eles dão, porque se eu fosse solteira, eu teria pouquíssima roupa para lavar, seria só a minha. Eu não teria esse trabalho, esse peso para dessas coisas. Eu tava lavando roupa dos meus filhos, a roupa da cama, tem roupa para lavar, roupa de cama, roupa, tapete, né? Então, assim, se não fosse eu não fosse casada, não teria tanta coisa. Mas aí a gente aceita e tá feliz. Não quero outra vida. Eu quero essa, eu amo essa vida, mesmo com tudo que ela que traz, né, de consequência. Então é isso. Aí ela nesse outro trecho, né? Jesus exige a sua glória de todas as partículas no nosso ser. Do estado de união passa-se à consumação. Encontrando-me em meu habitual estado, por uns instantes vi meu doce Jesus e lamentei-me de meu pobre estado por suas privações e de uma espécie de cansaço físico e moral, como se me sentisse destroçar minha pobre natureza e que por toda parte me sinto desfalecer. Então, havendo dito tudo isso, meu amado Jesus me disse: Minha filha, não temas, porque te sentes desfalecer por toda parte. Não sabes tu que tudo deve ser sacrificado por mim, não só a alma, mas também o corpo? E que de todas as mínimas partes de ti eu exijo minha glória? E além disso, você não sabe que do estado de união se passa a outro que é o da consumação? É verdade que não venho segundo o meu costume para castigar as nações, mas sirvo-me disso também para teu proveito, que é não só ter-te unida comigo, senão de te consumir por amor meu. E a gente sendo outro Cristo, né? Sofrendo. Consumir. Não só em união com ele, mas sendo outro ele. E como que isso vai acontecer? Sofrendo. Como que a gente vai ser outro Cristo? Sofrendo. É a cruz que vai fazer esse processo. Que é por meio da cruz que a gente se assemelha a Jesus. Então é sofrendo. É sofrendo, sendo outro Cristo, é sofrendo. Esse estado de consumação com ele vai ser por meio da cruz. Mas assim, vivendo na divina vontade, claro, né? Não é só isso que ele quer que a gente vive na santidade humana só pelo sofrimento. Não, é viver na santidade divina, sendo outro Cristo. Mas não tem como falar de ser outro Cristo sem falar de sofrimento. Né? Porque assim, o que é que aconteceu lá no pecado original? Né? Isso que a Aline estava falando, o homem no pecado original desobedeceu. E aí, o homem desobedece a Deus, quer ser livre, né? Vou fazer o que eu quiser. Vou fazer o que eu quiser. Não vou ter que obedecer. Vou ser como Deus. Vou fazer o que eu quiser. Conhecedor do bem e do mal, vou ser livre, vou fazer o que eu quiser. Aí, o antídoto para isso é obedecer, mesmo sofrendo.
Então, a obediência a Deus, obedecer mesmo sofrendo, por mais que seja difícil você obedecer, isso é um antídoto para a desobediência, né? Porque assim, o homem quer ser livre, fazer o que quer, gozar e tudo, dos prazeres da terra, da carne. E aí, para poder anular isso, você obedece sacrificando a sua carne, né? Ele quer todos os prazeres da carne e fazer o que quer, ter o prazer das coisas do mundo, da carne. Aí você obedece sacrificando a sua carne. É o antídoto. Sacrificando a carne. Saindo do mundo, sacrificando a carne. Com efeito, não vindo eu e sentido te desfalecer pela minha ausência, não vens consumir-te por mim? De resto, não tens razão para te afligir. Primeiro, porque quando me vê, é sempre do teu interior que me vê sair. E isto é um sinal certo que estou contigo, e depois, porque ainda devem passar dias sem que possas dizer que me viste perfeitamente. Depois disso, tomando um tom de voz mais doce e benigno, acrescentou: Minha filha, te recomendo muito, muito, que não faça sair de ti nenhum mínimo ato que não seja paciência, resignação, doçura, igualdade de ti mesma, tranquilidade em tudo, de outra maneira viria a me desonrar. E sucederia como a um rei que habitasse dentro de um palácio muito enriquecido, e por fora se visse todo cheio de fendas, sujo, quase a desmoronar-se. Não diriam: como habita um rei neste palácio, se por fora não se vê tão feio que até dá medo aproximar? Quem sabe que rei será este? E isto não seria uma desonra para aquele rei? Agora pensa que se de ti sai alguma coisa que não seja virtude, ou mesmo diriam de ti e de mim, e eu ficaria desonrado porque habito dentro de ti. Então é um trecho bastante complicado mesmo, porque fala aqui de virtude, né? Fala que a gente tem que ser virtuoso, muito perfeito, que as pessoas vejam perfeição na gente o tempo todo, que ele falou o tempo todo, né? Só paciência, resignação. Então, assim, a gente não poderia falar com as pessoas se não fosse de forma doce. E aí, quando a gente vai corrigir alguém? Ó, meu filho ontem na igreja, meu Deus do céu, eu tenho que corrigir. Eu falo uma vez, falo duas com doçura. Se ele não me obedece, eu tenho que falar mais firme. Mas, assim, a pessoa visse a minha atitude, poderia falar assim: nossa, que grosseria com a criança tão fofa. Não fala, eles não chamam a criança de fofa, não, ainda mais na igreja. Eles, né, não é assim que as pessoas pensam, não. Fofura da criança, não. Tem que corrigir mesmo. Mas, assim, é como foi falado, né? Aqui é volume 4. Tá falando de santidade humana, de virtudes. A gente tem que entender o contexto que tá no livro do céu aqui, né? Que Jesus fala no livro do céu que ele, aqui no livro do céu, ele deu luz para quem quiser viver só na santidade humana, vai ter o caminho para viver. Mas quem quiser viver na santidade divina, ele abriu o caminho para a gente viver na santidade divina. E até viver na. Ele abriu todos os caminhos, mas quem quer ficar só. Ele, por exemplo, é um palácio, né? O livro do céu é como se fosse um palácio. Ele abriu as portas do palácio, mas ele não obriga a gente a entrar no palácio, que o palácio seria, entrar no palácio seria viver na santidade divina, né, nesse exemplo. E aí, mas ele deixa livre as pessoas, para quem quiser ir só até a porta do palácio, ficar só na escada do palácio, ou nem querer ir para o palácio. Ver de longe e falar assim, eu não quero nem chegar perto desse palácio. Ele falou isso mais ou menos assim, tem um trecho que ele fala mais ou menos assim: quem quiser ficar no caminho, quem quiser nenhum nem outro, ou quem quiser avançar um pouco no caminho, ou quem quer ir até entrar lá no palácio, morar lá dentro e não sair nunca mais. Então, assim, ele dá o caminho para tudo, para também quem quer ficar só na santidade da virtude. Mas aí, o objetivo mesmo, né, o propósito da criação é a gente viver na divina vontade. Então, vai ter momentos que a gente vai fazer alguma coisa que é a vontade divina, mas que a gente não vai parecer tão bonito assim. Mas assim, tanto que tem trechos que ele fala que ele é um palácio que habita numa porcilga, vivendo na divina vontade. Que a alma, que ele viver na divina vontade, a alma viver na divina vontade, é como se fosse um rei que muda para uma porcilga. Claro que sempre vai ser uma porcilga, mesmo que a gente tenha virtudes, para ele vai ser uma porcilga, porque ele é Deus. Então, mesmo que a gente
A gente sempre vai ser miséria e criatura. Sempre a gente vai ser criatura. Então, assim, mas como foi falado, né? A Luísa estava numa situação que ela estava sofrendo muitos sofrimentos também morais. E ela poderia querer, tipo assim, ser muito rebelde, ser muito, assim, explosiva, alguma coisa assim. Jesus já estava falando para ela o modo como ela devia se comportar, mesmo sofrendo moralmente, ela estava ali convivendo com padres, com sacerdotes. Então, que ela tinha que ter uma postura adequada ali, né, diante dos sacerdotes que estavam na casa dela, das pessoas ali que estavam rodeando ela, mesmo que ela estivesse sofrendo muito mesmo, que ela ficasse tranquila, né, que ela ficasse doce, que ela não ficasse assim, naquela situação de dar medo nas pessoas, de causar medo nas pessoas, de ser muito agressiva, por exemplo, né, imagina, você tá sofrendo, porque tem gente que quando tá sofrendo se acha no direito de gritar, no direito de dar patada nos outros, a gente tem esse negócio em nós, né? Tipo assim, eu tô sofrendo, você não sabe tanto que tô sentindo dor. Então, se eu der uma patada na pessoa e falo assim, você tem que. Eu tenho direito, como se fosse um direito da gente ser, ser, ser muito, assim, agressivo porque tá sentindo alguma dor. Então, Jesus já estava corrigindo, assim, para não acontecer isso, né? Pode ser isso. Por causa da dor e do que ela estava sofrendo, do que ela estava sentindo moralmente, ela não descontar nas pessoas, né? Tipo assim. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.